E aí galera, de boa? Nós vamos começar mais um Femoça Explica e a ideia de hoje é nós entendermos um pouquinho qual a diferença entre graça e misericórdia. Tenho entendido que graça e misericórdia são manifestações práticos e palpáveis que nós experimentamos do amor de Deus. Então, a gente vai perceber melhor essa ideia de graça e misericórdia relacionada ao próprio caráter de Deus, um caráter que é amoroso. Deus, ele é amoroso. Então, para nós entendermos graça e misericórdia, primeiro nós precisamos entender como essas coisas se relacionam à bondade de Deus e o amor de Deus por nós. Por exemplo, lá em 1 João 4, versículo 8, o apóstolo João vai dizer que Deus é amor. Olha como esse texto é incrível para nós. O reverendo Heber Campos, ele diz que o amor é uma maneira de Deus demonstrar a sua bondade para com os homens. Ele diz isso no seu livro O Ser de Deus e os Seus Atributos. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Vale a pena adquirir esse livro, hein? E eu quero dizer que nesse estudo, que se o amor de Deus é a maneira dele demonstrar a sua bondade para com os homens, a graça e a misericórdia de Deus são manifestações desse amor aos homens. Nesse texto de 1 João 4:8, João ele ensina que Deus ele é amor. Ou seja, o amor faz parte da essência de Deus, do caráter de Deus, é um atributo divino. Isso significa que Deus ele não pode existir sem ser amor. Isso é parte essencial dele. É interessante a gente pensar que Deus ele não necessariamente precisa manifestar esse amor para ser amor. Deus ele continua sendo amor, ainda que ele decida não amar, conquanto Deus tenha amado. Ele decidiu amar os homens e manifestar a sua graça e a sua misericórdia aos homens. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 4, ele diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Então olha como esse versículo é interessante. Ele diz que a causa última da misericórdia e da graça de Deus é o amor de Deus. Aqui não é possível a gente fazer um estudo longo e detalhado sobre o amor de Deus. Antes de tentar entender a diferença de graça e misericórdia, nós vamos enfatizar um pouquinho algumas características do amor de Deus. A primeira característica que eu quero destacar sobre o amor de Deus por nós é que esse amor se manifesta na sua eleição. É um amor de eleição. Lá em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo fala um pouquinho sobre isso. Diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse texto quer dizer que Deus ele escolheu algumas pessoas da raça humana para serem redimidas em Cristo Jesus. O reverendo Heber Campos, nesse mesmo livro que nós destacamos aqui, ele diz que a palavra eleição implica uma escolha amorosa da parte de Deus. Ele, de alguma razão, por alguma razão que nós não entendemos e que também não está nas pessoas que ele escolheu, ele escolhe essas pessoas, mas o motivo está nele mesmo. Deus ele resolve amar essas pessoas, elegendo-os para a salvação. De modo que a razão do amor eletivo de Deus, de eleição de Deus, está no próprio caráter amoroso de Deus, e não nas pessoas a quem ele escolhe. Uma segunda característica do amor de Deus é um amor de redenção. Deus ele nos redimiu. 1 João 4:10 vai trazer essa ideia para nós. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Lá em Romanos 5, do 5 ao 8, o apóstolo Paulo vai trabalhar isso de uma maneira muito boa para nós. Ele diz que sem Cristo nós éramos fracos. A palavra que ele utiliza aqui no grego é stenon, que dá a ideia de que nós estávamos moralmente acabados e também fisicamente acabados. Então essa ideia de fraqueza moral e também física. Em vez de sermos moralmente bons, esse texto mostra que nós somos moralmente fracos, nós somos moralmente acabados, que nós somos ímpios, no versículo 6 ainda. No versículo 8 ele destaca que nós somos pecadores. E no versículo 10 ele diz que nós somos inimigos de Deus. Então, toda essa passagem mostra a condição em que nós nos encontrávamos quando esse amor de Deus nos alcançou. Deus ele decide amar um homem fraco,
ímpio, pecador e inimigo dele. E ele então redime, ele então transforma, muda. Esse amor redentivo de Deus, ele nos faz uma nova criatura. Uma terceira característica que eu quero destacar para nós do amor de Deus é que esse amor ele é sacrificial. O amor de Deus ele é sacrificial. Lá em João ainda, no capítulo 3, versículo 16, diz que nós sabemos que Deus nos amou pelo fato dele ter entregado o seu único filho na cruz do Calvário por nós. Então o amor de Deus ele é sacrificial. Ele é diferente do amor humano, que geralmente é um amor interesseiro. Normalmente nós queremos algo em troca quando nós nos doamos. Só que Deus é diferente. Ao ser sacrificial, o Senhor ele nos ama independente se ele vai receber algo em troca. Deus ele decidiu nos amar, isso é sacrificial. Existem outros 2 textos nas Escrituras que mostram isso e reafirmam essa ideia para nós. Lá em Romanos 8,32 diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, Deus não poupou o seu próprio filho, ele o entregou. Gálatas 2,20 também vai falar um pouco sobre isso. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, é um amor sacrificial, ele se entrega por nós. Uma outra característica do amor de Deus é que esse amor ele é eterno. Deus ele é eterno e os seus atributos são eternos assim como ele é eterno. Não tem como nós pegarmos e fazermos uma divisão entre Deus e os seus atributos. Deus é eterno, Deus é amor, Deus é soberano. E a manifestação desses atributos também se dá nessas mesmas qualidades. Então o amor de Deus também é eterno. O amor de Deus por nós existe mesmo antes de Deus criar todas as coisas. Como isso é incrível, como isso é maravilhoso pensar nesse tipo de amor. Lá em Jeremias 31:3, o profeta Jeremias fala sobre esse amor eterno de Deus que nos alcança. Ele diz: de longe se me deixou ver o ventre, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Uma próxima característica que vai nos trazer um pouco mais de luz sobre o amor de Deus é que o amor de Deus ele é imenso. Na verdade é imensurável, não há como medir o amor de Deus. Ele é imenso, ele é profundo, ele é abrangente. Efésios vai trazer essa ideia para nós, mas eu quero destacar um outro texto das Escrituras que se encontra em 1 João 3:1, que diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. É um grande amor esse que ele nos concede, é um amor imensurável e nós devemos ser muito gratos por esse amor do Senhor. Uma outra característica é que o amor de Deus ele é soberano. Deus ele é soberano na forma de amar. A.W. Pink, no seu livro Deus é Soberano, diz que Deus é soberano em todos os seus atributos. Deus ele decide manifestar o seu amor como ele quer. Ele por ser amor, por Deus ser um Deus amável, um Deus paciente, um Deus bondoso, ele não está obrigado a amar ou manifestar o seu amor. Isso depende da forma como ele quer fazer isso. Deus ele é soberano também no seu amor. Lá em Romanos 9, do 11 ao 15, nós vemos isso. Ele diz: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Então Deus ele decide de maneira soberana se ele vai amar ou não. Deus ele pode fazer isso. De modo que nós precisamos entender que Deus ser amoroso não significa que ele está obrigado a nos amar. Ele decide amar. Ele é soberano, de modo que nós não podemos questioná-lo sobre isso. Simplesmente, tão somente agradecê-lo pelo fato dele ter decidido nos amar, apesar de quem nós somos. Então essas são algumas características do amor de Deus que nós precisamos entender antes de tentar fazer uma definição de graça e misericórdia e tentar, então, diferenciar essas duas coisas. E aí, a partir de agora, a gente vai trabalhar essa ideia de graça e misericórdia como manifestações do amor de Deus e relacionar essas duas coisas e
então diferenciá-las. Lá em Efésios 2, nós já lemos esse texto, Efésios 2, do 4 ao 6, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos predestinou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Perceba que aqui tanto graça quanto misericórdias são manifestações do amor de Deus. O texto diz que Deus nos amou pela sua misericórdia e graça. Porque Deus nos ama, Ele nos oferece a sua graça e a sua misericórdia a nós. Mas a pergunta é, existe alguma diferença entre essas duas coisas? O texto está falando que Deus nos deu sua graça e nos deu a sua misericórdia. Existe alguma diferença entre essas duas manifestações do amor de Deus? E é aqui que a gente tem que entender que graça e misericórdia, elas não têm uma distinção tão severa nas Escrituras, de modo que elas parecem duas coisas muito distintas. Nós precisamos entendê-las linkadas a essa ideia de um Deus que ama. Agora, nós podemos entender que há uma espécie de diferença entre essas duas questões. Certo teólogo disse que misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Ou seja, nós merecemos a condenação, nós merecemos o castigo eterno. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram e carecem da glória de Deus, se nós nascemos no pecado e na iniquidade nos concebeu a nossa mãe, como diz o salmista, no Salmo 51, versículo 5, nós merecemos o castigo. Só que misericórdia é uma forma amorosa de Deus tratar os pecadores, onde Ele não dá aos pecadores aquilo que eles merecem, o castigo. Por exemplo, quando nós pegamos ali o Jardim do Éden, Deus havia dito para Adão e Eva que se eles comessem do fruto, eles morreriam, mas eles não morrem na mesma hora. Deus ainda dá um longo tempo de vida para eles. E isso é o amor de Deus se manifestando pela sua misericórdia. Deus, ele não dá a Adão e Eva aquilo que eles mereciam naquele momento, que era a morte, naquele mesmo momento. Deus faz a mesma coisa com Davi, Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Deus faz isso com a humanidade. Todos nós pecamos e merecemos esse castigo do Senhor. Mas nós acordamos de manhã e nós abrimos os nossos olhos e nós trabalhamos e nós estudamos e nós pregamos e fazemos vídeos como esses e Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, que é o castigo eterno. Por que Ele não faz isso? Porque o seu amor se manifesta nessa paciência que Ele tem com os pecadores, de tolerar os pecadores. Isso é a misericórdia de Deus. Lá em Lamentações, diz o seguinte: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor é esse aspecto do amor de Deus em que Ele tolera os homens nos seus pecados e não dá aos homens aquilo que lhes é devido, a condenação. Já a graça, ela tem um aspecto mais positivo. A graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Ou seja, enquanto a misericórdia é Deus não nos dá aquilo que merecemos, a graça é Deus nos dá aquilo que não merecemos, o que é? A vida eterna. Lá em Efésios diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, olha como esse texto é interessante. Pela graça nós somos salvos. Graça, a palavra graça, no grego é charis, que é a ideia de um favor. Deus, ele dá um favor aos homens. E esse favor é um favor imerecido. Os homens não mereciam, pelo contrário, eles mereciam a condenação. Mas Deus dá o contrário da condenação. Ele dá a vida eterna aos homens. Então, qual é a diferença entre graça e misericórdia? Num certo sentido, não há nenhuma diferença. Tanto que, quando nós estudamos esses dois termos, misericórdia e graça no Novo Testamento, misericórdia é eleus no grego e graça é charis. Só que essas duas palavrinhas, elas estão linkadas com um termo hebraico no Antigo Testamento que significa a mesma coisa, um Deus amoroso que estabelece pacto, um pacto com os seus eleitos. Ele faz um pacto com os homens de que ele será fiel, terá um amor fiel, um cuidado fiel, uma paciência fiel. Essas duas palavrinhas, graça e misericórdia, descendem dessa mesma palavrinha. Olha como isso é legal, que é a palavra hesed no Antigo Testamento, que é a palavra que aparece tanto para a graça quanto para a misericórdia no Antigo Testamento. Então, quando a gente tenta entender misericórdia e graça de maneiras distintas,
nós vamos incorrer num erro, porque elas são fruto do amor de Deus, manifestações do amor de Deus aos humanos, aos homens, aos pecadores. Mas quando nós entendemos graça e misericórdia à luz desse contexto de que Deus ele é um Deus amoroso, que decide amar o pecador, não dando a ele aquilo que ele merecia e dando a ele aquilo que ele não merecia, nós podemos fazer uma distinção entre graça e misericórdia, sendo que misericórdia é Deus não nos dá a condenação e graça é Deus nos dá a vida eterna. Legal, então a gente já entendeu que graça e misericórdia vem dessa ideia de um Deus que é amoroso no seu caráter, que isso faz parte da essência dele. Nós vimos algumas características desse amor e nós devemos parar o nosso estudo por aqui? Não. Essa reflexão ela tem que terminar com alguma coisa prática para nós. Talvez isso seja uma mania pastoral, mas se a palavra de Deus ela não produz nada no nosso coração, ela não produz arrependimento, ela não produz mudança, ela não produz alguma coisa, todo e qualquer estudo que nós façamos é em vão. Então não adianta nós entendermos diferença entre graça e misericórdia, não adianta entender que misericórdia é eleus no grego e que graça é charis, não adianta entender que essas duas palavras vêm de uma mesma palavra hebraica que é hesed, tudo isso se torna em vão. Porque lá em Tiago vai dizer que nós devemos ser não só ouvintes da palavra, vocês estão ouvindo, mas nós devemos ser praticantes dessa mesma palavra. Então como nós podemos, entendendo o amor de Deus, entendendo como Ele é misericordioso e gracioso conosco, as diferenças que há entre essas duas coisas e as relações que elas têm, como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Primeiro, precisamos aprender a apreciar o amor de Deus. Olha como é maravilhoso pensar num Deus que nos elege, que nos redime, que tem um amor imenso, um amor eterno, um amor sacrificial. Como isso é maravilhoso, nós precisamos aprender a apreciar um Deus que nos ama. Você tem que olhar no espelho todo dia de manhã e falar bem assim: Senhor, eu não merecia ser um eleito seu. Eu não sei por que o Senhor me elegeu. Eu sei que o Senhor fez isso porque o Senhor é amoroso. Obrigado. Nós temos que apreciar o amor de Deus. Segundo, nós precisamos ensinar sobre esse amor. Jesus ele diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Os homens estão caminhando a passos largos para a condenação. E eles precisam conhecer esse Deus que ama o pecador, que nos amou. Nós devemos ensinar sobre isso, falar sobre isso, pregar o evangelho. Jesus Cristo, ele diz em sua última palavra para os seus discípulos o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha que legal, ele está dizendo que nós devemos ensinar as pessoas a serem bons discípulos de Cristo. As pessoas têm que aprender sobre esse Deus que nos ama, que nos redime, que nos alcança, que nos elege, que tem um amor sacrificial. Então ensine sobre o amor de Deus. Terceiro, nós devemos exercitar esse amor de Deus todos os dias. Como é que nós exercitamos o amor de Deus? Jesus diz: aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Nós temos que obedecer à palavra de Deus. Como é que eu exercito o amor de Deus? Obedecendo a sua palavra, andando em conformidade com a palavra. E às vezes isso exige uma prática do dia a dia. Talvez aí a ideia de obedecer aos pais, fazer as coisas da faculdade com zelo, para a glória do Senhor e tantos outros aspectos que isso engloba. E por último, uma quarta atitude que nós podemos tomar depois de conhecer um pouquinho mais sobre o amor de Deus, que é manifestado na sua graça e na sua misericórdia, é que nós devemos permanecer no amor de Deus. Nós devemos permanecer no amor de Deus. Como é que eu permaneço no amor de Deus? 1 João, o apóstolo João ensina àquela igreja que a forma de permanecer no amor de Deus é permanecendo na palavra. Permaneça na palavra todos os dias da sua vida. Leia as escrituras, aprenda de Deus. Essa é uma forma de aprender de Deus, por meio de um vídeo. Mas existem tantas outras, não é? Nós podemos fazer devocional todos os dias, orar ao Senhor, congregar numa igreja. Assim nós aprendemos mais do Senhor. Então, é isso. Graça e misericórdia vêm do amor de Deus. E elas devem nos levar a uma prática cristã e uma piedade que louve e exalte ao Senhor Jesus Cristo. Só lhe deu glória. Pessoal, se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever na página do canal e compartilhar esse vídeo para um monte de gente. Lembra que a gente falou sobre ensinar o amor de Deus? Uma forma de ensinar é compartilhando esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas conheçam o que é o amor de Deus, qual é a diferença entre graça e misericórdia e como Deus nos ama em Cristo Jesus. Beleza? Tamo junto, hein?